Boa noite. Boa noite. O Instituto Butantan entrega ao Ministério da Saúde quase 5 milhões de doses da vacina Coronavac. Depois de prever o início da vacinação para quarta-feira, o ministro Pazuello anuncia a antecipação por pressão dos governadores. Mas há atrasos por causa da confusão com mudanças de horários de voos. Depois dos ataques do presidente Bolsonaro, dos filhos e de ministros à China, a fabricação de vacinas no Brasil depende agora da entrega de um ingrediente produzido pela indústria chinesa. O Jornal Nacional mostra quais vacinas e quantas doses o Brasil tem para imunizar a população. A proteção de profissionais da saúde em São Paulo. O começo das aplicações no Rio, aos pés do Cristo Redentor. Veja também, um oxigênio doado pelo governo da Venezuela está a caminho do Amazonas. Apesar das negativas do ministro da Saúde, a Advocacia Geral da União admite que o governo federal soube com 10 dias de antecedência do colapso que ameaçava o estado. Nos Estados Unidos, a Polícia Federal reforça a segurança em Washington a 2 dias da posse de Joe Biden. O Jornal Nacional está começando. O início da vacinação nacional contra a Covid, que o governo federal tinha marcado para depois de amanhã, acabou sendo antecipado para hoje mesmo, depois da pressão exercida pelos governadores. Em alguns estados, essas mudanças de última hora nos planos provocaram atrasos de voos com lotes da vacina Coronavac entregues pelo Instituto Butantan ao Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, convocou a reunião no Centro de Distribuição do SUS, em Guarulhos, para marcar o início da distribuição aos estados das primeiras doses da vacina contra a Covid. O encontro reuniu 18 governadores e 4 representantes de estados. Pazuello cedeu à pressão dos governadores, que não quiseram esperar até quarta-feira. Hoje ainda, nós distribuiremos todas as vacinas aos estados. Todas. E hoje ainda, os estados, ao final do dia, eu acho que aí nós podemos colocar aí, tentar colocar uma hora, como umas 17 horas, ou 16 horas, até umas 14 horas. Deixa eu confirmar. Então, até o final do dia. Então, seria hoje lá para as 17 horas. Fica combinado, então, que a gente distribui tudo hoje e começa hoje ao final do dia, em princípio, 17 horas. A maioria pediu 17 horas. Quem puder começar às 18, começa às 18. Mas o importante é que comece hoje ao final do dia. Esse é o nosso combinado. Logo cedo, antes mesmo do anúncio de Pazuello, caminhões carregados de doses da Coronavac começaram a deixar o centro logístico do SUS. Aviões da Força Aérea Brasileira decolaram de São Paulo com uma carga total de 44 toneladas de vacina. Vários carregamentos atrasaram. A empresa aérea Azul anunciou que levaria 2.700.000 doses para capitais. As doses destinadas ao estado de São Paulo, pouco mais de 1.300.000, foram as únicas que não passaram pelo centro logístico do Ministério da Saúde. A distribuição, a partir do Instituto Butantan, ficou a cargo do governo do estado. Ontem mesmo, o governo de São Paulo já começou a vacinação, o que provocou uma troca de acusações entre o governador João Dória e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A enfermeira Mônica Calazans recebeu a primeira dose da Coronavac minutos depois da aprovação do uso emergencial pela Anvisa. Pazuello classificou a antecipação como jogada de marketing e disse que a Coronavac foi paga com dinheiro do SUS. Dória desmentiu o ministro. Afirmou que o investimento na compra e no desenvolvimento da vacina foi do governo de São Paulo. E disse que há 11 meses o governo federal faz golpes de morte contra os brasileiros. O governo de São Paulo começou em abril as tratativas com o laboratório chinês Sinovac. Hoje, o governador João Dória não foi à reunião com o ministro Pazuello em Guarulhos porque tinha outros compromissos. Coube ao vice-governador Rodrigo Garcia representar o estado. Ele falou sobre o investimento na vacina.
A discussão é quem é que, de alguma maneira, investiu para que nós tivéssemos a vacina. Foi a Fundação Butantan, o governo de São Paulo. A vacina está pronta, começa a ser produzida e foi adquirida agora, nesse momento, para o Ministério da Saúde. Ao contrário de ontem, o ministro preferiu não comentar a questão da compra das vacinas. Ontem é passado, é para historiador. A partir de agora eu estou discutindo só futuro. Próxima pergunta. Mais de 50 países começaram a imunizar milhões de pessoas contra a Covid antes do Brasil. Mas o ministro procurou mostrar otimismo. Só com essas 6 milhões de doses e a velocidade que nós vamos aplicar, nós já passamos rapidamente para segundo colocado no mundo. No mundo ocidental, né? Não sei ainda em China. Essa semana nós já estamos em segundo ou terceiro do mundo. Se chegar a nossa vacina da AstraZeneca, que está prevista para esta semana ainda, a gente já encosta no segundo. São Paulo vacinou até agora 1.030 profissionais de saúde. A cada picadinha, os olhos vão entregando o sorriso que nem a máscara consegue esconder. Toma vacina sorrindo? Sim, alívio, emoção, tudo junto, é uma sensação mista. Ainda vai ser preciso esperar a segunda, mas antes que o organismo produza anticorpos contra a Covid, a primeira dose já teve um efeito: espantar um pouco da tristeza vivida em enfermarias e UTIs. Ver os pacientes não poder ter o contato da família, ficar isolado. E a vacina ela vem para isso, para nos dar esperança. Paramenta, desparamenta, fora o cansaço físico e emocional. Sofrimento tanto da nossa parte, tanto do paciente. Eu já acordei diferente, né? A gente acorda já falando graças a Deus que agora, a partir dessa semana, a vacina já chegou e vai mudar tudo. A fila para viver essas sensações de alívio e de esperança é grande. Só aqui no complexo do Hospital das Clínicas de São Paulo, são 30 mil profissionais de saúde da linha de frente que devem receber a vacina nos próximos dias. Ontem, 3 profissionais de enfermagem, entre eles a indígena Vanúzia Caimbé, que cuida da saúde do seu povo, receberam as primeiras 112 doses distribuídas. Eu vim aqui hoje representar a população indígena e falar para o Brasil, para os meus parentes indígenas, a importância da vacina. Eu estou aqui em defesa da vida, em defesa da vida da minha família, em defesa da vida da humanidade. Foi emoção para quem recebeu e para quem aplicou a primeira dose de vacina no Brasil. Ainda não caiu a ficha, né? Mas acredito que esse momento realmente vai ser inexplicável e vai ficar para sempre na nossa memória, né? Hoje a corrente em defesa da vida aumentou. Voluntários vacinaram 750 colegas num dia de testes da organização. A chamada nos próximos dias vai ser por ordem alfabética para evitar aglomeração. O governo do estado reservou 1.357.000 doses da Coronavac, que é a parte que cabe a São Paulo no lote inicial da vacina do Butantan. No estado todo, são cerca de 1,5 milhão de profissionais de saúde, de médicos a faxineiros hospitalares, que vão receber no primeiro grupo prioritário, junto com moradores de asilos. Como são necessárias 2 doses para cada um, só metade vai ser vacinada agora no começo. O plano estadual prevê, na sequência, indígenas, quilombolas e depois idosos por idade, começando com os que têm mais de 80 anos. A distribuição de vacinas para 5 cidades do interior já começou. As 4.000 doses de Campinas chegaram no começo da tarde. Ribeirão Preto, Marília, Rio Preto também estão recebendo. Em Botucatu, a primeira técnica de enfermagem a receber a vacina lembrou do marido que morreu de Covid. Quando ele estava dentro do hospital, ele me falou: não abandona por nada, que eu acho linda essa profissão e vocês serão heróis e um dia vocês vão vencer e eu não vou voltar mais. Confesso que o meu coração partiu e hoje eu estou aqui. Ao Rio de Janeiro, as primeiras doses chegaram com 4 horas de atraso. As primeiras vacinas chegaram pouco antes das 5 da tarde ao aeroporto Santos Dumont. A previsão inicial era de que viessem de caminhão e estivessem no Rio à 1 da tarde. Mas, por causa de mudanças na logística do Ministério da Saúde, a primeira remessa acabou sendo trazida num avião cedido pelo empresário Luiz Pastore, suplente no Senado pelo MDB do Espírito Santo.
a pedido do governador em exercício, Cláudio Castro. O carregamento seguiu num helicóptero da Polícia Civil. O lugar escolhido pela Prefeitura do Rio e pelo governo do estado para marcar o início da vacinação foi o Cristo Redentor. A gente sabe que o Cristo Redentor representa o Brasil mais do que qualquer coisa. Tem um simbolismo de proteção da nossa cidade. Tem sido meses muito duros na vida dos brasileiros, do mundo inteiro. E a gente entende que a vacina é uma luz no fim do túnel. Neste momento, 6h18 da tarde, quase no horário do pôr do sol, e as vacinas chegam aqui aos pés do Cristo Redentor. 4 minutos depois, as 2 primeiras doses foram aplicadas. Dulcineia da Silva Lopes, de 59 anos, foi a primeira a tomar a vacina. Ela é técnica de enfermagem no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, referência para o tratamento da Covid. Logo depois, foi a vez de Terezinha da Conceição, de 80 anos. Ela mora num abrigo estadual há quase 6 anos. Terezinha só recebeu a notícia de que seria uma das primeiras vacinadas no estado do Rio nessa tarde. Você vai ser a primeira pessoa a tomar a vacina para o Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. A previsão é que o estado receba 487.520 vacinas na primeira etapa, mas só 232.521 fluminenses serão imunizados, já que são necessárias 2 doses para cada pessoa, que devem ser administradas com menos de um mês de diferença. E agora, no início da noite, mais uma mudança no cronograma. Um dos 2 voos da Azul que trariam mais vacinas ao Rio foi cancelado. A Azul informou que o voo foi cancelado por questões logísticas e que um avião cargueiro vai fazer o transporte durante a madrugada. A vacinação também começou em outros estados. Vamos falar com a Geisa Duarte, que traz informações para a gente direto de Brasília. Boa noite, Geisa. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, além do Rio e de São Paulo, outros 12 estados já receberam as primeiras doses da vacina contra a Covid, a que tem direito nessa primeira etapa de vacinação do Plano Nacional. Em quase todos os estados, houve atraso em relação ao horário que estava previsto inicialmente. Em Sergipe, por exemplo, havia toda uma estrutura no aeroporto, inclusive o prefeito e alguns secretários estavam aguardando as vacinas que atrasaram. Fortaleza, no Ceará, por exemplo, fez uma vacinação simbólica, programou para hoje vacinar apenas 6 profissionais da saúde. Isso porque na maioria dos estados a vacina chegou no meio da tarde ou mesmo no comecinho da noite e aí não dava para vacinar muita gente. Mas mesmo assim, em pelo menos 10 estados hoje, a vacinação já começou. Manaus, que enfrenta a pior situação do país, recebeu esse primeiro lote de vacinas agora há pouco, perto de 8 horas da noite. Outros 13 estados ainda aguardam a chegada desse primeiro lote, que vai acontecer nas próximas horas. E em alguns deles, só na madrugada ou amanhã de manhã. Acre e Amapá vão receber na madrugada. E Rondônia deve ser o último estado a receber aí esse primeiro lote de vacinas. O horário previsto para a chegada do avião da Força Aérea Brasileira é 8 horas da manhã, horário aqui de Brasília. Renata. Obrigada, Geisa, pelas suas informações. Essa semana que começa com a chegada das primeiras doses aos estados, o Brasil passou das 210 mil mortes pela Covid. O Alan Severiano tem os números atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Alan. Boa noite, Renata. Bonner, boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 460 mortes por Covid e assim passou de 210 mil o número de pessoas que morreram da doença no país. Um avanço rápido nas últimas semanas e já são 210.328 óbitos. 29.133 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. Já são mais de 8 milhões e meio de diagnósticos, mais precisamente 8.512.238. Vamos ver agora as médias móveis. O Brasil tem média de 54.058 novos casos por dia. Isso dá 53% de aumento em relação à média de 2 semanas atrás. Hoje é o 11º dia seguido de alta na média de casos e também de mortes, que a gente confere agora. São, em média, 959 mortes por dia, uma alta de 33% na comparação com 14 dias atrás.
Agora a evolução nos estados, o Ceará não divulgou números até às 8 horas e aparece em cinza. Com alta na média de mortes, temos hoje 11 estados: Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. As maiores altas foram registradas no Amazonas e no Tocantins. Em amarelo, o Distrito Federal e 10 estados aparecem com estabilidade: Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E 4 estados têm queda na média de mortes em azul: Acre, Paraíba, Mato Grosso do Sul e Paraná. As maiores quedas foram no Acre e no Mato Grosso do Sul. Você pode acompanhar os dados do seu estado em g1.com.br/coronavírus. Nós voltamos a destacar hoje a situação do Amazonas, que enfrenta uma crise grave, a gente sabe, mais uma vez, e os números da média móvel indicam que o estado chegou ao pior ponto da pandemia nesse indicador. São, em média, 79 mortes por dia no Amazonas. Essa é a maior média registrada em toda a pandemia. Outro dado divulgado mostra a dimensão da pandemia no Brasil inteiro. De acordo com o levantamento da Associação dos Cartórios, 2020 entra para a história como o ano que mais matou brasileiros desde 1999, quando esses dados passaram a ser registrados. As mortes registradas em todos os cartórios do país somaram 1.446.871 em 2020, um aumento de mais de 8% em relação ao ano anterior, e bem acima da média histórica de crescimento de mortes por ano, que era bem menor do que 2%. A pandemia também alterou a causa das mortes do ano passado. O número de mortes causadas por síndrome respiratória aguda grave, uma doença também associada à Covid, deu um salto de quase 1000%. Doenças respiratórias cresceram 35% e muito mais brasileiros morreram em casa. Olha só, um aumento de 22% no ano passado, com um aumento enorme por síndrome respiratória aguda grave e também por doenças cardiovasculares inespecíficas. Segundo os cartórios, esse aumento das mortes em casa está ligado ao medo das pessoas de irem a hospitais ou fazerem tratamentos de rotina durante a pandemia e também a falta de leitos em momentos críticos. Renata Bonner. Obrigado, Alan. São números que mostram o tamanho da tragédia. Ontem, a Anvisa deu aprovação para o uso das vacinas do Butantan e da Fiocruz. Mas uma outra vacina, a russa Sputnik, ainda precisa dessa autorização. O governo da Bahia já encomendou lotes de doses e entrou com uma ação no STF para obter a autorização. A Sputnik já foi aprovada para uso emergencial em países como Argentina, Bolívia, Venezuela e Paraguai. No Brasil, a farmacêutica União Química, que pretende produzir a vacina russa, entrou com um pedido junto à Anvisa em dezembro para a realização de estudos clínicos aqui, como exige a legislação sanitária. A agência negou, porque a empresa não respondeu a todos os questionamentos em relação aos testes de eficácia feitos na Rússia. A lógica disso é porque, por meio do acesso aos dados e o acompanhamento da agência aos estudos, é que a gente consegue ter segurança de que realmente a vacina é eficaz e tem todos os seus dados apresentados ali. Na semana passada, a farmacêutica entrou com um pedido para uso emergencial de 10 milhões de doses, que viriam direto da Rússia. A Anvisa recusou a solicitação, alegando que apenas vacinas com estudos clínicos em andamento no Brasil podem ter essa autorização, o que ainda não é o caso do imunizante russo. Nós temos um problema que é uma questão de legislação, de normas da Rússia, que é um país que é muito voltado para o seu mercado interno. Então, isso está nos dando um pouco mais de trabalho no ajuste em atender as exigências da Anvisa, mas eu acho que nos próximos dias estará com isso tudo resolvido. O Fundo de Investimento Direto da Rússia afirmou que em uma semana vai entregar todas as informações necessárias. Na Rússia, a vacina começou a ser distribuída à população em geral no mês passado. O governo da Bahia assinou em agosto um acordo com o Fundo Soberano Russo, que administra o desenvolvimento da vacina, para o fornecimento de 50 milhões de doses. Diante da indefinição, o governo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.
O pedido é para que o STF autorize os estados a importar vacinas contra a Covid sem registro na Anvisa, desde que tenham registro em agências certificadas pela Organização Pan-Americana de Saúde. A vacinação em massa é um desafio do tamanho do Brasil, né? O Jornal Nacional mostra agora um levantamento de tudo que o país tem disponível para imunizar a população, o que falta chegar e o que ainda depende de autorização. Os 6 milhões de doses da vacina Coronavac do Instituto Butantan são as únicas que o Brasil tem até agora. O Ministério fez a divisão. A região norte vai receber 708 mil doses. O Nordeste, quase 1 milhão e 500 mil doses. Sudeste, pouco mais de 2 milhões e 500 mil doses. Sul, 750 mil doses. E Centro-Oeste, 574 mil doses. Nessa primeira fase vão ser vacinados profissionais de saúde, idosos com 75 anos ou mais, idosos com mais de 60 anos que moram em asilos, indígenas que vivem em aldeias e comunidades ribeirinhas. E todos deverão tomar 2 doses da vacina. Serão necessários quase 30 milhões de doses. E o pouco número de vacinas disponíveis até agora é a grande preocupação de especialistas. A gente precisa avançar, isso está... Está considerado no documento que o Ministério apresentou já no mês passado, enfim, a gente precisa avançar essas negociações, não só com novos fabricantes, mas o fechamento, a concretização dessas negociações já feitas com o envio das vacinas contratadas pelo Brasil. Hoje, o Instituto Butantan pediu à Anvisa o registro emergencial para o segundo lote de 4 milhões e 800 mil doses da Coronavac, que foram finalizadas, envasadas e rotuladas pelo Instituto Butantan. A autorização dada ontem pela agência foi apenas para as primeiras 6 milhões de doses da vacina. A Anvisa informou que já recebeu o pedido e iniciou a análise. Em 24 horas, responde se os documentos estão ok. E, no máximo, em 10 dias, se autoriza ou não o uso emergencial. O governo contava também com a vacina da Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca em parceria com a Fiocruz. 2 milhões de doses. Mas a negociação do governo brasileiro com o governo indiano fracassou e as vacinas continuam lá na Índia. Hoje cedo, o presidente Bolsonaro se reuniu com o embaixador da Índia no Brasil. À tarde, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que um problema para o avanço nas conversas é o fuso horário da Índia, mas que espera receber as vacinas ainda esta semana. Todos os dias nós temos tido reuniões diplomáticas com a Índia, todo dia. O fuso horário é muito complicado. Não há uma resposta positiva de saída até agora. Está sinalizado para os próximos dias desta semana o embarque da carga para cá. Nós estamos contando com essas 2 milhões de doses, essas 2 milhões de doses para que a gente possa atender mais ainda a população. Bolsonaro comentou a aprovação da vacina Coronavac num vídeo publicado em uma rede social do filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro. Há meses o presidente vinha menosprezando a vacina. Hoje, o discurso mudou. Diz que a Coronavac é do Brasil e, sem citar nomes, criticou o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que iniciou ontem a vacinação. Só uma notícia, apesar da vacina, apesar não, né? A Anvisa aprovou, não tem que discutir mais. Agora, havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contrato que fizemos também, que era para ter chegado a vacina aqui. Então está liberada a aplicação no Brasil. E a vacina é do Brasil, tá? Não é de nenhum governador, não, é do Brasil. Para fabricar as vacinas aqui no Brasil, tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz precisam de um ingrediente que vem de muito longe, da China, um país que o presidente Bolsonaro, filhos dele e ministros atacaram de várias formas desde o início da pandemia. IFA é a sigla para ingrediente farmacêutico ativo. Em outras palavras, a matéria-prima para a fabricação das vacinas. E um dos maiores fabricantes de IFA do mundo é a China.
É de lá que virão os insumos para que a Fiocruz e o Butantan possam fabricar aqui mesmo no Brasil a vacina de Oxford, AstraZeneca e a da Coronavac. Pelos acordos assinados, tanto o Butantan quanto a Fiocruz recebem doses prontas no primeiro momento. Depois, chega o IFA para começar a produção no Brasil, estágio já alcançado pelo Instituto Paulista. Por fim, é a transferência de tecnologia para a fabricação nacional do insumo. Só assim o Brasil terá autonomia na produção das vacinas. Ontem, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou a afirmar que os chineses estavam atrasando a entrega da matéria-prima. A China tem colocado barreiras para fazer a autorização de cumprimento deste... Não barreiras, o que eu vou reformular. Não tem dado celeridade, o termo correto, não tem dado celeridade aos documentos de exportação necessários para que o IFA saia e venha para o Brasil. Mesma coisa, estamos fazendo movimentos fortes no nível diplomático para encontrar aonde está essa resistência e resolver o problema. No Butantan, a matéria-prima acabou. O segundo carregamento de IFA está parado na China. Segundo Dimas Covas, o Instituto tem capacidade de produzir 1 milhão de doses por dia. Em entrevista hoje à Globo News, ele ressaltou a importância da parceria com a China e disse que está negociando a liberação da matéria-prima. Estamos nessa expectativa, em contato constante com as autoridades chinesas, seja aqui através da nossa embaixada da China no Brasil, seja através dos nossos representantes lá na China, do Invest São Paulo, e, enfim, e da própria Sinovac. Existe aí uma certa dificuldade na liberação, mas esperamos que isso seja resolvido ainda essa semana. Com a demonstração da eficácia e o registro, o Brasil passa a ser o maior parceiro da Sinovac no mundo, e o Brasil passa a ser também, nesse momento, o maior parceiro da China em termos de vacina. A Fiocruz também está à espera da liberação do IFA pelo governo chinês. Não, o cronograma ainda não está furado, porque o prazo de cronograma estabelecido pela Fiocruz é o recebimento do IFA ainda durante o mês de janeiro. Uma vez o IFA chegando, a linha de produção de biomanguinhos está completamente pronta, absolutamente indispensável. Sem a matéria-prima da vacina, nós não podemos, de nada adianta ter o resto, envase, controle de qualidade, enfim, condensadores prontos, se nós não tivermos a matéria-prima, que é o insumo farmacêutico ativo. O Brasil depende da China para ampliar a produção nacional da vacina, mas foram muitos os ataques do governo brasileiro e da família Bolsonaro ao governo chinês. Em março do ano passado, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, filho do presidente, fez uma insinuação sobre o fato do coronavírus ter aparecido primeiro na China. Postou em rede social: "Quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução." Depois ainda compartilhou postagens culpando o governo chinês pela pandemia. O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, repudiou as palavras do deputado também numa rede social. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, sugeriu, sem provas, que a China poderia se beneficiar da crise mundial causada pela Covid. Usou o jeito de falar do personagem Cebolinha da Turma da Mônica, que troca o R pelo L, para ironizar o sotaque chinês. Depois da reação negativa da embaixada chinesa, ele apagou a postagem. Por causa disso,
é alvo de um inquérito na Justiça Federal pelo crime de racismo. Em outubro, em entrevista, o presidente Jair Bolsonaro disse que faltava credibilidade à Coronavac, vacina produzida na China. Ele disse, abre aspas, a da China, lamentavelmente, já existe um descrédito muito grande por parte da população, até porque, como dizem, esse vírus teria nascido lá, fecha aspas. Em novembro, Eduardo Bolsonaro provocou a China novamente, desta vez sobre as negociações para a rede 5G de internet móvel. A embaixada da China respondeu dizendo que se o deputado e outras personalidades não parassem de produzir declarações infames, teriam que arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil. À época, o Itamaraty não reprovou as declarações de Eduardo Bolsonaro. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, inclusive enviou uma carta à Embaixada da China reclamando do que considerou um conteúdo ofensivo e desrespeitoso da resposta dada ao deputado. Hoje, em entrevista coletiva, o governador de São Paulo, João Dória, criticou o tom adotado pelo governo Bolsonaro em relação à China. Lembrou que o Brasil depende do país para conseguir produzir as duas únicas vacinas autorizadas pela Anvisa. Se o presidente Jair Bolsonaro parar de falar mal da China e os seus filhos pararem de falar mal da China, isso já ajuda bastante, pois os insumos da vacina da AstraZeneca são produzidos na China. Os insumos da vacina do Butantan são produzidos na China. E são as duas únicas vacinas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Pelo menos, se não atrapalhar, já é uma ajuda. Nós procuramos a Embaixada da China e o Palácio do Planalto, mas não tivemos resposta. A seguir, mais de 90 pacientes são removidos de Manaus para outros estados. Oxigênio enviado pela Venezuela está a caminho do Amazonas. O carregamento de oxigênio doado pela Venezuela já está no Brasil e deve chegar amanhã a Manaus para amenizar a crise na saúde no estado do Amazonas. Postos de saúde lotados, dentro e fora. Corredores de hospitais também cheios. E mesmo com as doações de oxigênio que chegam, a situação ainda é crítica. 3, 4 pacientes dividem um mesmo cilindro de oxigênio. Segundo o governo do Amazonas, o consumo diário de oxigênio nas unidades hospitalares de Manaus é de 76 mil metros cúbicos. Um aumento de 5 vezes comparado com o período anterior à pandemia. A capacidade de produção da White Martins, que é a principal fornecedora, é de 28 mil metros cúbicos diários. Um carregamento de oxigênio da Venezuela, com 107 mil metros cúbicos, cruzou a fronteira com o Brasil e deve chegar hoje à noite a Boa Vista e depois segue aqui para o Amazonas. Para este médico cirurgião do principal pronto-socorro do Amazonas, as mortes por asfixia, sem oxigênio, poderiam ter sido evitadas. Se você não se planejar, você compromete a saúde e a vida dos pacientes. E o que não aconteceu foi um planejamento, se preparar para realmente o que vinha acontecer, isso estava anunciado. A Justiça Federal determinou que o governo federal apresente um plano para o abastecimento de oxigênio na rede pública de saúde e promova a transferência imediata de pacientes que necessitem do insumo para outros estados. O governador do Amazonas se reuniu hoje em Brasília com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para tratar da crise no estado. Wilson Lima afirmou que o fornecimento de oxigênio está agora sob controle. Hoje nós conseguimos equilibrar a nossa rede com a distribuição do oxigênio. Hoje foi um dia em que a gente deu uma atenção especial para o interior, levando em consideração a nossa logística. Mas algumas unidades ainda registram falta de oxigênio ou leitos. As transferências de pacientes para outros estados continuam. Desde sexta-feira, pelo menos 93 já deixaram o Amazonas, de um total de 235 previstos para transferência. O Amazonas tem fila de espera de 364 pacientes
que aguardam vaga em um leito para Covid. Em Parintins, famílias de pacientes que estão internados no Hospital Geoffrey Cohen sofrem a angústia da espera por uma vaga. Eu sei que o pessoal aqui da saúde, aqui do Hospital Geoffrey Cohen, está fazendo o que pode, mas a gente precisa da ajuda do governo. A gente precisa trasladar todas essas pessoas, porque Parintins não tem leito UTI. Em todo o Amazonas, só Manaus tem leitos de UTI. Todos os casos mais graves precisam ser transferidos para a capital, que está com uma taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid acima dos 94%. O governo do Amazonas afirmou que já foi notificado sobre o pedido da Justiça Federal e que vai prestar os esclarecimentos necessários. O Ministério da Saúde declarou que, desde o início da pandemia, tem oferecido apoio irrestrito aos estados, inclusive o Amazonas, com o envio de recursos financeiros, de equipamentos e de pessoal, e que mobilizou aviões da FAB e de companhias aéreas para levar cilindros de oxigênio ao estado. Num documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União admitiu que o governo Bolsonaro soube com pelo menos 10 dias de antecedência que a crise em Manaus estava prestes a explodir. O documento mostra ainda que uma das medidas adotadas pelo governo em reação a esse alerta foi o envio de um medicamento que não tem efeito comprovado, nem na prevenção, nem no tratamento de doentes. O alerta de colapso na saúde pública do Amazonas foi dado no fim de dezembro e o Ministério da Saúde em Brasília sabia. Quem admite é a Advocacia Geral da União, num ofício em resposta à cobrança de um plano para o enfrentamento da crise da saúde em Manaus, feita pelo ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski. De acordo com a AGU, já na última semana de dezembro de 2020, o acompanhamento da situação sanitária relativa à cidade de Manaus revelou aumento significativo no número de hospitalizações. Isso levou o Ministério da Saúde a providenciar reuniões de seu secretariado entre os dias 13 e 4 de janeiro. Segundo a AGU, o Ministério concluiu que havia possibilidade iminente de colapso do sistema de saúde em 10 dias, o que poderia provocar aumento da pressão sobre o sistema entre o período de 11 a 15 de janeiro. A AGU afirma que o Ministério da Saúde só não havia sido informado da crítica situação do esvaziamento de estoque de oxigênio em Manaus, ciência que apenas se operou em 8 de janeiro, por meio de e-mail enviado pela empresa fabricante do produto. A White Martins enviou a mensagem no dia 7 de janeiro à Secretaria Estadual da Saúde do Amazonas. A empresa recomendou a aquisição de volumes adicionais ao contrato diretamente de um outro fornecedor que seja capaz de aumentar a disponibilidade do produto nas áreas críticas. Mesmo ciente do agravamento da situação no Amazonas desde o fim do ano passado, o ministro Eduardo Pazuello só foi pessoalmente ao estado com a crise já instalada, dia 11 de janeiro. Dias depois, no encontro com prefeitos em Brasília, afirmou que não havia aeronaves para levar oxigênio para o Amazonas. Mais tarde, ao contrário do que havia dito, reconheceu que os aviões estavam voando para a capital do Amazonas. No documento, a AGU listou ainda ações adotadas pelo Ministério da Saúde para ajudar o Amazonas. Entre elas, o envio de medicamentos para a Covid em janeiro de 2021, 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina. Medicamento que não tem embasamento científico no tratamento da Covid. Esse entendimento, aliás, chegou a ser reforçado ontem na reunião que autorizou o uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford. Diretores da Anvisa apontaram a falta de alternativa terapêutica no combate à Covid. Até o momento, não contamos com alternativa terapêutica aprovada disponível para prevenir ou tratar a doença causada pelo novo coronavírus. Mesmo assim, hoje, quando comentava a liberação da aplicação das vacinas, o presidente Jair Bolsonaro voltou a insistir na suposta existência de alguma forma de prevenção terapêutica da Covid neste vídeo publicado numa rede social pelo vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do Republicanos, filho do presidente Jair Bolsonaro. Não desista do tratamento precoce. Não desista. Tá?
Em nota na sexta-feira, a Associação Médica Brasileira refutou todo e qualquer tratamento que não tenha eficácia comprovada cientificamente. Entendemos ser nosso dever orientar os médicos a se pautarem pelas melhores evidências científicas e para que não adotem, mesmo nessa situação desesperadora, tratamentos que não tenham a devida comprovação científica até o presente momento. Mas também hoje o ministro da Saúde negou que tenha falado em tratamento precoce, e sim em atendimento precoce. Não confundam o atendimento precoce com definição de que remédio tomar. Nós defendemos e incentivamos e orientamos que a pessoa doente procure imediatamente o posto de saúde. Procure o médico. O médico faça o diagnóstico clínico desse paciente. Este é o atendimento precoce. Que remédios o médico vai prescrever? Isso é foro íntimo do médico com o seu paciente. O Ministério não tem protocolos sobre isso. Nem poderia ter. Não é a missão do Ministério definir protocolo para o tratamento. Tratamento é uma coisa, atendimento é outra. E disse que jamais indicou nenhum tipo de medicamento para tratar a Covid-19. Eu nunca indiquei medicamentos a ninguém. Nunca autorizei o Ministério da Saúde a fazer protocolos indicando medicamentos. Eu estou sendo bastante enfático nisso, porque eu não gostaria que ficasse a ideia errada. Em 7 de janeiro, Pazuello defendeu o tratamento precoce ao lado de Bolsonaro, numa transmissão ao vivo pela internet. Pazuello, o tratamento precoce, a sua observação tocante a isso. O que você acha que tem a falar sobre isso aqui? É fundamental. Não existe outra saída senão nós diagnosticarmos pelo médico o mais rápido possível e iniciar o tratamento precoce o mais rápido possível. É isso que salva vidas. É isso que evita que as pessoas piorem e tenham que ir para uma UTI e ser entubados. Apesar das declarações de Pazuello hoje, o Ministério da Saúde efetivamente recomenda o uso de medicamentos sem comprovação para o tratamento precoce da Covid. As recomendações constam, por exemplo, de um documento com orientações de conduta clínica e tratamento precoce do vírus para profissionais de Manaus. No folder, o Ministério apresenta uma tabela com o que chama de terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento precoce da Covid. Na lista, sugestões de medicamentos sem comprovação científica para coronavírus. Em seguida, o documento fala literalmente em tratamento precoce de casos leves com esses medicamentos. Esse médico especialista em gestão em saúde afirma que, além da lentidão do Ministério na coordenação de ações contra a pandemia, o governo não observa as recomendações da ciência. Deveria ter tomado medidas para dar apoio ao Estado e à Prefeitura, no sentido tanto de fazer a contenção da transmissão, como ampliar a capacidade de resposta. O que o Ministério fez? Orientou o tratamento precoce, que não há evidência científica da sua efetividade. Ou seja, enganou a população, tomou medidas que não ajudaram no sentido de enfrentar o problema, e a gente tem aí, né, o agravamento do problema de maneira evidente, que lamentavelmente a gente, né, presenciou cenas de uma catástrofe humanitária acontecendo na cidade de Manaus. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu que o Ministério da Saúde abra um inquérito epidemiológico e sanitário para apurar as causas do colapso no sistema de saúde de Manaus. A PGR já abriu uma apuração preliminar para analisar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no enfrentamento da pandemia no Amazonas, especialmente em relação a essa crise de oxigênio. A confirmação de que o ministro soube com antecedência pode levar a uma investigação por suspeita de omissão. Pazuello tem 15 dias para se manifestar.
O Supremo Tribunal Federal rebateu hoje declarações do presidente Jair Bolsonaro e mensagens que circulam em redes sociais de que a Corte teria proibido o governo federal de determinar medidas de combate ao coronavírus. Em nota, o STF esclareceu que decidiu em abril do ano passado que governadores e prefeitos podem tomar medidas para combater o coronavírus sem tirar o poder do governo federal. Na semana passada, quando a crise do oxigênio em Manaus se acentuou, o presidente Bolsonaro voltou a usar esse argumento. O STF afirmou que reconheceu que os governos locais também têm competência para agir e que é responsabilidade de todos os entes da federação adotar medidas em benefício da população em relação à pandemia. No ano passado, o STF analisou processos que discutiam as formas de atuação das 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, para combater a pandemia. Nos julgamentos, os ministros reconheceram as competências dos governos locais para estabelecer medidas de combate à doença. Mas em nenhuma delas, a Corte retirou o poder da União de agir. Nos julgamentos, os ministros reiteraram o argumento de que a União, estados e municípios devem atuar em cooperação. Ponderaram ainda que, como a saúde é um direito fundamental, é um dever do qual nenhuma autoridade do país pode abrir mão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou agora há pouco que vai revogar as restrições de entrada de visitantes do Brasil, da União Europeia, do Reino Unido e da Irlanda. Desde o fim de maio do ano passado, quem tivesse passado pelo Brasil nos 14 dias anteriores à viagem para os Estados Unidos estava proibido de entrar lá. Agora, a partir de 26 de janeiro, os Estados Unidos vão passar a exigir apenas a apresentação de um teste de Covid negativo ou de um documento que comprove que o passageiro já se curou da doença. Donald Trump manteve a proibição de entrada de cidadãos que passarem pela China ou pelo Irã. Há menos de 48 horas para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, o clima é de tensão na capital, Washington. Alguns moradores de Washington pararam para agradecer o serviço dos militares. Muitos dormem há dias em camas improvisadas no Capitólio. E há dias a vida de quem mora na capital americana está tomada por ansiedade e caos. É muito assustador, muito estranho ver tantos veículos da Guarda Nacional estacionados nas ruas, disse esse morador. Essa diz que a cidade está muito diferente e lembra que as pessoas estão tendo dificuldade para se deslocar por causa dos bloqueios. A região central, onde fica a Casa Branca, o Congresso, os prédios federais e os monumentos, está fechada sob segurança máxima. Desde a invasão do Capitólio, Washington está sitiada. Além de cercas e veículos militares, 15 mil homens da Guarda Nacional estão sendo posicionados para tentar garantir uma transição pacífica de poder. E outros 10 mil soldados ainda devem vir para cá. A Polícia Federal Americana alertou sobre mais protestos e possível violência no dia da posse de Joe Biden. Por isso, está investigando até policiais e militares. Hoje, o Congresso chegou a ser fechado por causa de uma suposta ameaça à segurança. Mas foi alarme falso. Um incêndio em um acampamento de sem-teto debaixo de um viaduto próximo. Suficiente para interromper o ensaio da posse. No dia, em homenagem ao líder do movimento pelos direitos civis, Martin Luther King, o presidente eleito Joe Biden e familiares ajudaram a empacotar comida para distribuição em comunidades pobres. A futura vice-presidente Kamala Harris também fez trabalho voluntário. E hoje renunciou ao cargo de senadora, para daqui a 2 dias se tornar a primeira mulher, a primeira negra e a primeira pessoa de ascendência asiática na vice-presidência. Temos um trabalho duro pela frente, mas estamos prontos. O Palmeiras goleou o Corinthians num jogo atrasado da 28ª rodada do Brasileirão. Rafael Veiga, olha aí, chutou no canto e fez o primeiro do Palmeiras. William recebeu na entrada da área e tocou para Luiz Adriano aumentar. No segundo tempo, Rafael Veiga chutou forte, fez 3-0. E ainda teve mais. Gabriel tentou recuar a bola, mas acabou dando um lançamento para o Luiz Adriano, que dividiu com o goleiro e fechou a goleada. Palmeiras 4, Corinthians 0.
A seguir, o governo federal afrouxa a fiscalização de obras em áreas comerciais. O desmatamento na Amazônia em 2020 é o maior em 10 anos. A deputada Luísa Erundina, do PSOL, oficializou hoje a candidatura à presidência da Câmara. É o 6º nome a se lançar na disputa. A eleição para escolher o próximo presidente da Câmara é no dia 1º de fevereiro. Especialistas estão preocupados com as consequências da regulamentação de um trecho da Lei de Liberdade Econômica. O Ministério da Economia mudou a fiscalização de obras de pequeno porte em áreas comerciais. A mudança está prevista para começar em março em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. No restante do país, a partir de setembro. De acordo com o Ministério da Economia, imóveis de uso comercial não precisarão mais de alvará emitido por órgão público de fiscalização para serem construídos ou reformados. Mas a nova resolução só vale para obras de baixo risco, critério que deve ser definido pelos municípios. A medida atinge edificações novas em lotes sem construção e vale também para reforma ou requalificação de edificação já existente sem aumento ou redução de área. A mudança não se aplica a imóveis tombados nem em municípios que já tenham parâmetros próprios. Pela nova regra, as obras de baixo risco em imóveis comerciais serão autorizadas por empresas habilitadas pelo Ministério da Economia, sem passar por nenhum órgão público. O proprietário declara que está tudo dentro da lei e a empresa emite, pela internet, a dispensa de alvará. O Ministério da Economia diz que quer desburocratizar os licenciamentos para obras de pequeno porte e que a adesão é voluntária para o município, que, ao adotar a norma, pode definir o que será obra de baixo risco em seu território. Mas especialistas criticam a mudança. Esse arquiteto considera que o governo não poderia retirar essa tarefa dos municípios e autorizar obras com base em uma declaração do dono do imóvel. É um equívoco completo. Ademais, cria uma burocracia centralizada em Brasília, onerosa, que não faz nenhum sentido. O município tem a autonomia constitucional para liberar as obras, autorizar ou não autorizar de acordo com a lei. E o que a resolução faz é transferir para o proprietário a responsabilidade de dizer se a obra está ou não está dentro da lei. É uma atribuição que precisa ser tratada com seriedade. Senão, nós vamos deixar as cidades muito mais abandonadas do que elas já estão. E vamos entregar a regulação urbanística para quem tem interesse, eventualmente até escusos. Para este professor da Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a medida é um avanço, porque desburocratiza o processo, mas acha que falta definir claramente o que é considerado obra de baixo risco para não aumentar a insegurança jurídica em torno de novos projetos. Nós temos uma norma que tem uma sinalização positiva do ponto de vista da eficiência econômica, mas por não ter sido adequadamente regulamentada, ela gera um efeito paradoxal, que é aumentar o nível de insegurança jurídica para os próprios empresários e para a sociedade. É importante que se defina também claramente quais são as atividades econômicas que, do ponto de vista da saúde do consumidor ou da preservação do meio ambiente, são de risco mediano ou elevado, porque essas devem estar sujeitas a um controle prévio para licenciamento ou autorização do Estado. O Ministério da Economia não quis se manifestar. Olha quem está voltando de férias para falar sobre a previsão do tempo para essa semana. Bem-vinda, Anny Lotterman. Boa noite. Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata. Boa noite a todos. Olha só, esse comecinho da semana vai ser com temporais em grande parte do país. Até sábado, a chuva ela se concentra mais nas áreas em azul escuro, que pega grande parte do norte do país, o centro-oeste, São Paulo e também parte da região sul. Vou destacar o sul do país porque a chuva ela vai ser mais constante até quinta-feira, pelo menos em Santa Catarina e Paraná. Nas capitais, Florianópolis, são esperados 35 milímetros e Curitiba 40 milímetros. E com a chuva, a temperatura fica mais baixa em Floripa. Não passa dos 27 graus e Curitiba 23 até quinta-feira. Então, a Anny falou de Florianópolis, falou de Curitiba.
Do sul para o norte, o sul do estado de São Paulo também vai ter chuva, né? Ela já adiantou para a gente. Muita chuva, exatamente, viu, Bonner? Especialmente no sul do estado de São Paulo, que é uma área bem suscetível a enchentes, por isso a preocupação. A região está aqui, ó, nessa área em vermelho, que é justamente a área de perigo. E olha como os temporais eles também se espalham pelo sul, grande parte de São Paulo, sobe pelo centro-oeste, grande parte do norte, até o Piauí. Em amarelo, a chuva ela é isolada, aquela que nem todo mundo vai ver. Em São Paulo, hoje fez um calorão de 32 graus. Amanhã a temperatura cai para 28, com chuva a qualquer momento do dia. Em Campo Grande, a chuva, que deve ser volumosa, traz refresco. Máxima não passa dos 27 graus. O mesmo vale para Cuiabá, chuva com 31 graus, Belém 29 e Teresina 31 graus também com chuva. Sol com tempo firme só nessas duas áreas aqui em amarelo, em parte do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, subindo aqui por Minas Gerais, grande parte da Bahia até o interior do Piauí e também de Pernambuco. Em Belo Horizonte, a máxima é de 31 graus. Em Goiânia, Natal e também em São Luís, máxima de 30 graus. Porto Velho, 28 e Manaus com muita chuva, máxima de 27. Onde não chove, esquenta. É o caso de Vitória, com 34 graus. Porto Alegre, 29. Salvador, 31 graus, com chuvinha passageira e o mesmo deve acontecer em Aracaju e também Maceió. No Rio de Janeiro, hoje também fez calorão, 37,3 graus. Foi a tarde mais quente desse ano. E como não tem previsão de chuva para a semana toda, a temperatura, todos os dias, ela vai continuar bem alta. Amanhã, a máxima deve chegar aos 36 graus. Vai ser a capital mais quente do Brasil. E até sexta-feira, até cai para 33 graus. Mas vamos combinar, ainda é bem abafado, né, Bonner? A que ponto chegamos? Vai cair para 33. Viva o ar-condicionado. Até amanhã. Obrigado, Anne. Bem-vindo. Até amanhã. Um levantamento do Instituto Imazon mostra que o desmatamento na Amazônia em 2020 foi o maior dos últimos 10 anos. É veloz o ritmo das derrubadas e ele acelerou durante a pandemia. Utilizando satélites que monitoram as áreas da floresta em intervalos de 5 a 8 dias, os pesquisadores identificaram que o desmatamento cresceu 30% em 2020, em comparação com o ano anterior. Mais de 8 mil quilômetros quadrados de floresta foram destruídos entre janeiro e dezembro. É uma área que tem 5 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Foi a maior devastação registrada nesta década. O Pará foi o estado que mais desmatou áreas da floresta amazônica, concentrando 42% das derrubadas. As regiões mais pressionadas foram terras públicas e áreas de proteção ambiental, invadidas por madeireiros e garimpeiros. A terra indígena Apitereua, aqui no Pará, registrou a maioria dos alertas de desmatamento. Altamira e São Félix do Xingu, no sudoeste do estado, foram os municípios que mais desmataram. No ranking do desmatamento, o Pará foi seguido pelo estado do Amazonas, Mato Grosso e Rondônia. O que apareceu de dado diferencial durante o ano de 2020 foi o avanço do desmatamento no estado do Amazonas, que historicamente Pará e Mato Grosso são os líderes do desmatamento na região. É um indicativo que há um avanço de uma nova fronteira do desmatamento. O desmatamento está se expandindo na região, está aumentando e está ocorrendo em novas áreas, onde não são áreas consolidadas de perda de floresta. Segundo o Instituto Imazon, é preciso intensificar a fiscalização para frear a ação dos criminosos. A sensação é de impunidade. Então, quem está praticando esse desmatamento ilegal está percebendo que não está tendo nenhuma ação efetiva de punição, de aplicação de multa, de embargo de propriedade. Isso acaba sendo um incentivo para quem está praticando essa ação ilegal continue com a expectativa de ter anistia desse desmatamento que está sendo praticado e, posteriormente, a regularização dessas terras para comercializar. Então, ele vai lucrar em cima dessa ação ilegal. O Conselho da Amazônia afirmou que desconhece os dados divulgados pelo Instituto Imazon e trabalha apenas com os números fornecidos pelo INPE e pelo sistema DETER. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente do Pará, os dados do INPE apontam uma redução de 0,4% no desmatamento dentro do território paraense no ano passado.
Você viu ainda há pouco eu dizendo aqui que faltando 2 dias para deixar a Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu revogar as restrições de entrada de visitantes do Brasil, da União Europeia, do Reino Unido e da Irlanda aos Estados Unidos. Só que já houve uma reação do governo que vai tomar posse depois de amanhã. Exatamente. O porta-voz do presidente eleito Joe Biden escreveu numa rede social que o novo governo não tem a intenção de suspender as restrições de viagens no dia 26 de janeiro e que o plano é reforçar as medidas de proteção em viagens internacionais para frear a propagação da Covid. Morreu ontem de Covid em São Paulo o publicitário Alex Perissinotto. Ele tinha 95 anos. Filho de imigrantes italianos, Alexandre José Perissinotto começou a trabalhar com publicidade na década de 1950 e se tornou um dos publicitários mais importantes do Brasil. Foi responsável por implantar no país o modelo, hoje consolidado, das duplas de criação, em que um redator e um diretor de arte atuam juntos para fazer um anúncio. Perissinotto também foi sócio da agência de publicidade Almap, hoje Almap BBDO. Na década de 70, foi o primeiro jurado brasileiro no Festival Internacional do Filme Publicitário em Cannes. Presidiu a Fundação Bienal de São Paulo e foi secretário de Publicidade no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Alex Perissinotto deixa viúva, 2 filhas, 4 netos e 1 bisneto. O nosso respeito e a nossa solidariedade às famílias das vítimas da pandemia.